encontraram uma pedra, um enigma que se chama palíndromo. E o que é escrito nele é assim, que o cristianismo começou a usar. Aqui no Brasil, eles chegaram a usar esse quadrado de Saturno. Em 51, quando ele estava fazendo outro projeto, ele se deparou de novo com aquela substância. E aí, naquele momento, ele começou a entender a magnitude do que ele estava criando. São os cientistas malucos, né? Que loucura, mano. Que da hora. Bem-vindos ao Papo de Bar. Você conhece o misterioso quadrado de Saturno? Então, eu trouxe um enigma bem antigo, que é o quadrado de Saturno. Ele foi descoberto, né, o que se tem informação do exemplar mais antigo descoberto foi nas ruínas da Pompeia, na Pompeia, por causa do Vesúvio, né? Uhum. Embaixo das cinzas não, né? Vulcânica. Sim, é cinza vulcânica, pô, não é? Depois que petrifica lá, uhum. aí encontraram uma pedra que tinha os entalhes que eu trouxe aqui pra você, depois a gente vai mostrar uma foto pro pessoal entender, que é o seguinte, o quadrado de Saturno é um enigma que se chama palíndromo. Palíndromo é aquele enigma que, quando você escreve uma palavra, ao contrário, ela é lida da mesma forma. Tipo arara. Arara você escreve e se você lê ao contrário, ela é arara também. Eu ia falar o ovo, porque eu sou mais simples. Eu vou mandar um palíndromo depois bem legal, interessante, que talvez algumas pessoas conheçam. É famoso, mas lá pro fim eu falo dele. E é muito curioso porque as pessoas têm teorias do que pode significar, mas nada concreto, então o quadrado não se sabe. E o que é escrito nele é assim, ele é um quadrado dividido por 5 por 5. E aí tem os dizeres Sator, Arepo, Tenet, Ópera, que são palavras em latim, né? Uhum. E rotas. Aonde que você viu esse enigma? Cara, eu encontrei na internet, cara. Alguém tava comentando sobre ele e eu decidi trazer porque eu achei interessante. Eu gosto de... Eu não sabia nem que o nome era palíndromo e já faz um bom tempo que eu conheço um palíndromo, que eu já vou falar. E achei muito interessante. O que é. Exato. Então aí se você vê, ó, Sator... Nossa, eu já bati o olho aqui, eu já vi aqui, ó. Você vê de todos os lados, ó. Sator. Arepo. De todas as formas que você lê, você vê todas as palavras escritas iguais. Tenente. Que loucura, mano. Que da hora. E na antiguidade eles gostavam de fazer isso. Era tipo passatempo. A palavra cruzada deles era isso. O sudoku dos caras era isso aí. Isso, exatamente. E aí, o que acontece? Sator, a palavra Sator... teoricamente acha que significa semeador ou criador. Arepo é uma palavra mais enigmática porque ninguém não tem tradução direta do latim, então eles acreditavam que podia ser um nome próprio ou podia se referir a uma planta ou alguma coisa. O Tenet seria ele ou ela segura ou ele ou ela mantém. Ópera seria trabalhos ou obras, né, na tradução latim, né? Que eu falei. Sim. E rotas, que seria rodas. Então, muitas especulações... Sim, eram palavras que eles acharam pra fazer isso que cria um truque. Imagina você fazer isso há, sei lá, 2000 anos atrás. Isso aqui é um super truque. Exatamente, isso foi antes de 2000 anos atrás. Por isso que, assim, ele tem algumas coisas que eu vou comentar que o cristianismo começou a usar. Por quê? Se você rearranjar essas letras, ele forma a palavra Paternoster, que é o Pai Nosso. E para explodir mais ainda a tua cabeça, se você reparar, ó, todas as letras, elas vão
Nossa. Elas loucura. vão se conectar. O A com o A. Exatamente. Aí o o T, o A de novo. E isso forma uma cruz, né? Que o cristianismo chegou a usar, mas não foi criado pelo cristianismo. Pode ter sido criado pelos judeus, né? Pelo judaísmo, porque eles faziam esse tipo de quebra-cabeça aí, eles gostavam. E tipo, se você quiser ver a foto aí, como que fica, se você rearranjar as letras, ele forma a palavra Patre Nostre, e aí ele sobra o A e o O, que seria alfa e ômega, que é o início e o fim. Nossa. Entendeu? Então, algumas me fugiu a palavra. De rearranjar. Rearranjamentos, né? Conseguem fazer isso aí. Formaram algumas coisas bem interessantes. Pode ser aquelas coincidências, né? Mas pode ser que alguém realmente pensou absolutamente nisso. Óbvio, Sim. isso aqui alguém pensou, mas essa reinterpretação pode ter sido uma coincidência. Veio com o tempo. Ou não também, né? Vai saber. Vai que o cara também pensou nisso, sei lá. Também. Mas que muito foda. Aqui no Brasil, eles chegaram a usar esse quadrado de Saturno também, que acreditavam que se você fizesse escrito nas unhas, curava a picada de cobra. Aqui no Brasil. Então... Se divulgou por todo o globo e foi usado até pra medicina, cara. Pra curar. Cortando, né? Vamos pra... Você vai falar mais? Deixa eu só mandar a tal da frase que eu fiz o mistério. Quem não conhece, se vocês quiserem escrever aí e verificar, escreve: socorram-me subir no ônibus em Marrocos. Vai ser a mais famosa de todas. Sim, se você ler ela ao contrário, ela dá exatamente a mesma frase. Socorram-me subir no ônibus em Marrocos. Legal. Que é legal, se você quiser ver aí, ó. Você nunca tinha visto isso? Ah, mentiu. Esse é clássico da nossa juventude. Todo mundo falava isso. Lê ao contrário depois pra você ver. É a mesma coisa. Muito legal, né, Mesma cara? coisa. Cara, o que eu trouxe é isso daí. Você tem alguma curiosidade aí? Alguma... No meu quadro curto e grosso, que é das coisas que eu leio, que eu acho mais interessante na semana, eu vi a respeito de invenções acidentais na revista Super Interessante, que é a minha referência de um monte de coisa, né? E eu vi sobre a criação do Super Bonder, que foi uma criação acidental. Em 1942, tinha um químico que ele chamava Harry Coover, e ele estava trabalhando numa empresa que chamava East Kodak. Ele estava pesquisando materiais para lentes de mira de precisão para armas na Segunda Guerra Mundial. E aí ele começou a mexer com alguns compostos químicos, né? E um deles, naquele momento, começou a encher o saco dele. Porque o bagulho colava. O nome do composto, cara, é cianoacrilatos. E aí ele começou a usar aquilo, e aí começou a encher o saco dele porque não servia para o que ele queria, e ele abandonou, deixou de lado. Em 51, quando ele estava fazendo outro projeto, ele se deparou de novo com aquela substância. E aí, naquele momento, ele começou a entender a magnitude do que ele estava criando, porque aquilo era um adesivo que colava as coisas e não descolava nunca mais. E aí ele, junto com um amigo dele, criou uma empresa, e hoje todo mundo usa o Super Bonder, que foi criado por acaso com um cara num laboratório misturando compostos, e aí surgiu uma super cola, mano. É o erro Exatamente. que se torna um baita de um acerto, né? Muito foda. E o segundo é a borracha vulcanizada, que também foi descoberto por acaso quando um químico, também porque é sempre químico, né? Ele misturou um enxofre na borracha, e aí ele... Exatamente. Foi Charles Goodyear, o cara do pneu. Em 1839, Charles Goodyear acidentalmente deixou criar uma mistura de borracha e enxofre numa superfície quente. Ele devia estar no laboratório, ele devia ter uma chapa, ele juntou os bagulho e aí depois esquentou. E aí ele conseguiu criar uma borracha que era muito mais elástica e resistente.
E aí, com isso, possibilitou ele criar uma empresa também e abrir uma das maiores fábricas de pneus do mundo inteiro. Se você vê uma Fórmula 1 hoje, tá lá aquele Goodyear branco lindinho na roda, tá ligado? Esse é o quadro, cara, que eu achei... Os químicos são os cientistas malucos, né? Que se retrata, né? Nos quadrinhos, nos filmes. Tá faltando a gente chamar um químico aqui. Vamos ver se a gente acha um cara pra gente fazer essas perguntas. Vai ser interessante. Legal. Meu povo, muito obrigado pela presença novamente. Um beijo na boca de vocês. E eu fiquei fora de quadro aqui no meio o tempo todo. Só um pouquinho. Só metadinha, a metadola. Falou, galera. É nóis. Até a próxima.